Como havemos de viver estes meses de verão a caminho do solstício de inverno para nos tornarmos definitivamente imunes ao vírus Deus, dinheiro e suas religiões, o pai de todos os outros vírus, coronavírus 19 incluído? Olá. Venho com a minha paz. A mesma paz de Jesus, que Jesus é e nos dá. Paz desarmada. E desarmada não apenas das armas, mas também e sobretudo daquilo que depois de matar o corpo nos pode matar a identidade única e irrepetível que cada um de nós é como nascido de mulher. E o que é isso que pode matar-nos o corpo e depois ainda nos mata a identidade única e irrepetível que cada um de nós é como nascido de mulher. E que ao fazê-lo, ao matar a identidade, ao fazê-lo, deixa-nos completamente expostos ao pai de todos os vírus, coronavírus 19 incluído, que é o vírus Deus, dinheiro e todas as suas religiões. É neste contexto histórico, início do terceiro milénio, que nasce a pergunta com que abro a parte 1 do programa 115 da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Como havemos de viver estes meses de verão a caminho do solstício de inverno para nos tornarmos definitivamente imunes ao vírus Deus, dinheiro e suas religiões, o pai de todos os outros vírus, coronavírus 19 incluído? Como constatamos geração após geração, da banda das minorias, dos privilégios associadas ao poder religioso, político e económico, elas próprias estão constituídas, são minorias religiosas, políticas, económico-financeiras e respectivas universidades. Ninguém nos formula nem levanta este tipo de questões. Muito menos nos previne contra este tipo de perigo. Ninguém. Ninguém das minorias, nenhuma das universidades do mundo nos levanta, nos acorda, nos desperta, nos coloca este tipo de questões. Muito menos nos previne contra este tipo de perigo. E depois é o que se vê. Só Jesus histórico, com a sua fé, outra, a sua teologia, outra, que tem referência a um Deus que nunca ninguém viu. Só Jesus histórico, assassinado em abril do ano 30. E como recusam converter-se em bloco a Jesus histórico, estas minorias, dos privilégios,
E como recusam converter-se a Jesus histórico, ao seu projeto político, praticar o seu projeto político alternativo de sociedade, é evidente que só tem uma sua saída. É rejeitá-lo em bloco, ignorá-lo em bloco, substituí-lo por um mito, para poderem prosseguir nos seus privilégios, sem nunca perderem o sono, nem uma suposta paz. Isso é horrível. É o pior que nos pode acontecer. Os sistemas de doutrina, variados nos seus conteúdos e nas suas formulações, todos os sistemas de doutrina têm o poder de se fazerem passar como realidade mais real quando são a sua mais completa e sádica negação da realidade. A simples existência dos sistemas de poder, dos sistemas de doutrina, que estão a raiz no poder, e só por si o que Jesus histórico, crucificado por causa disso, chama pecado do mundo. O pecado estrutural de sua natureza: assassino, ladrão, homicida, genocida e até ecocida, como se está a ver agora, com as grandes alterações climáticas. Ecocida. E é o pai de mentira, é exatamente o oposto. A impossibilidade da verdade. E, portanto, da realidade mais real. Só damos por ele quando desviamos os olhos da nossa mente cordial dos holofotes que todos esses sistemas de doutrina são e estão apontados aos nossos olhos da mente cordial. Quando desviamos os olhos da mente cordial desses holofotes, a gente dá. Se não apenas desviar os olhos dos holofotes, que são os sistemas de doutrina, a sua ideologia e a sua teologia, mas também se colocarmos os olhos da mente cordial nas vítimas que eles produzem, e percebermos bem a dimensão dos maléficos frutos que produzem para lá das vítimas humanas. Estes meses de verão, a caminho do solstício de inverno, podem ser um tempo favorável para nós. Portanto, um kairos, em grego, tempo favorável, para praticarmos este exercício. É um exercício de espiritualidade. O que só acontecerá se aproveitarmos para nos fazermos surdos e cegos ao que dizem, surdos ao que dizem e cegos ao que fazem os seus muitos agentes históricos, e abrirmos os ouvidos e os olhos aos clamores das suas inúmeras vítimas, a esmagadora maioria da humanidade e a natureza aí a gemer noite e dia, constantemente. Trata-se então de escutarmos o vento e o clamor das vítimas. TVs desligadas, mergulharmos no silêncio do nosso quarto, escutarmos os gemidos da terra e dos bilhões de outras e outros como nós, até nos sentirmos e fazermos próximos uns dos outros. E nos religarmos uns aos outros, uns com os outros. As nossas mentes andam possessas de ideologias e de teologias que temos de expulsar de dentro de nós. São um demónio, na linguagem mais mítica e bíblica tradicional.
São um demónio que andam dentro de nós, essas ideologias, essas teologias de todos os sistemas de doutrina. Enquanto não fizermos, elas criam entre nós um abismo intransponível entre nós e os bilhões de outras e outros como nós. É este abismo que tem de desaparecer, para finalmente nos percebermos como os mais frágeis dos seres humanos, ao ponto de percebermos também que só religados uns aos outros podemos subsistir como nascidos de mulher. Só religados uns aos outros, porque somos os mais frágeis dos seres humanos com consciência. Urge escutarmos Jesus histórico, crucificado em abril do ano 30, porque põe-a nu, ele põe-a nu, e é crucificado por isso, porque pôs a nu todos os sistemas de doutrina do seu tempo, concretamente o judaísmo davídico e a sua Bíblia. Ouviram bem? O judaísmo davídico e a sua Bíblia. E o imperialismo romano e a sua moeda. É por isso que matam Jesus crucificado. Na raiz destes sistemas de doutrina e seus livros sagrados está o vírus dinheiro. Deus, dinheiro. O vírus, Deus, dinheiro. O único Deus que os sistemas de doutrina religiosos ou ateus ou agnósticos conhecem, reconhecem, cultuam e que nos mata a identidade de nascidos de mulher e reduz-nos a quê? A robôs que reproduzem mecanicamente, como um robô, naquele tão sempre o mesmo. A doutrina, os princípios, esses sistemas de doutrina reproduzem-nos. E bem assim, cheios de paz, parece paz, mas é tudo contenção, é tudo ginástica mental. E eles não percebem que estão a ser os mais desgraçados dos seres humanos no meio dos seus privilégios. No meio dos seus privilégios. Não produzem nenhum fruto de verdade, de justiça. Não praticam a verdade, nem a justiça, mas anestesiam as mentes dos outros a quem se dirigem. Anestesiam, porque sabem. Não são respostas às grandes questões com que todos os seres humanos conscientes se veem confrontados, às grandes questões do sentido da vida, quem somos, de onde vimos, para onde vamos, como chegamos lá. Não são as respostas a essas grandes questões que nos mantêm vivos. As respostas anestesiam. As respostas anestesiam as nossas mentes e sossegamos. Mas é o nosso mal. São as grandes perguntas em aberto, constantemente aberta. Em aberto todos os dias e em todas as noites. São as grandes perguntas, é com elas que devemos viver, não com respostas falsas. É com perguntas que devemos viver. E então sim, aí estamos vivos, permanecemos vivos e crescemos de dentro para fora dia e noite. Sem limite de idade, crescemos de dentro para fora sempre. Com as grandes perguntas, não com respostas falsas, que todo o sistema de poder nos dão. Até já, à segunda parte.